Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ana Luísa. É um prazer estar dando essa aula aqui para vocês. Eu sou enfermeira de atenção primária e é importante porque a gente lida diariamente com esse público, né, idoso. Então, eu queria passar um pouquinho para vocês, tanto da matéria quanto sobre a minha experiência com os cuidados à saúde do idoso. Sejam bem-vindos. Eu estarei tirando a dúvida de vocês, as dúvidas através dos fóruns, e espero que vocês tenham, que eu possa agregar um pouco de conhecimento, né, para vocês. E vamos iniciar a matéria. Quando a gente fala de idoso, a gente fala de uma população crescente. Hoje, muitos países têm uma população idosa, principalmente nesse mundo que a gente vive. Muitos jovens estão optando por terem menos filhos, né, do que era antigamente. Nossos avós, tem pessoas que têm avós aí até com 14, 18 filhos, né, famílias grandes. E hoje a maioria das famílias se limita a 1, 2 filhos, no máximo 3. 3 já é considerado muito. E hoje as pessoas estão optando muito por estudar mais, para investir no seu trabalho, na sua profissão. Então acaba que as grandes famílias estão entrando em extinção. E por conta disso, os idosos estão ficando cada vez mais presentes na sociedade, porque os idosos de hoje são aquelas famílias que tiveram mais filhos, né? Então, hoje em dia, nasce menos crianças e envelhece-se mais. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos aqui para vocês, só para vocês terem um pouquinho de noção do que cada um dessas coisas que eu vou estar falando até durante a matéria. O que é a gerontologia? A gerontologia é a ciência do envelhecimento. Então, foi a partir, né, dos anos 2000 ali, onde algumas universidades do Recife fizeram um encontro, foi onde teve a importância, o reconhecimento dado a esse estudo sobre os idosos, sobre o envelhecimento. A senescência é o processo natural de envelhecimento, né? Ali do nível celular, o conjunto de fenômenos físicos, anatômicos associados a esse processo. Já a senilidade é um envelhecimento patológico. É o que é entendido como danos à saúde associados ao tempo, porém causados por doenças, traumas ou maus hábitos de saúde. Então, a senescência é natural, é algo do organismo, é físico, é anatômico, né? Já a senilidade é causada por outras doenças, né? E aí ele já é conhecido mais como doenças, traumas consequentes da idade. A longevidade é o prolongamento de vida de um indivíduo. Então, antigamente, gente, há anos atrás, onde as pessoas não tinham boas condições de vida, de saneamento básico, de saúde, as pessoas duravam em cerca de 40, 50 anos de idade, morria-se muito cedo, né? E hoje em dia já consegue se estender essa longevidade dessas pessoas, porque hoje em dia a gente tem mais saúde, mais educação, mais saneamento básico. Infelizmente, nem todas as pessoas têm, né? A gente espera que um dia todas as pessoas possam ter acesso a isso, mas o que a gente já tem hoje já serve para estender a longevidade de algumas pessoas. Lá na China, no Japão, que as pessoas vivem 100, 110 anos, lá o tempo de longevidade deles é grande, justamente porque eles investem muito na questão da saúde, tudo é muito natural, a alimentação, a atividade física é feita com muita frequência, então eles conseguem ter uma vida
mais prolongada porque eles investem em saúde desde muito cedo. Então, a expectativa de vida é o número médio de anos que um grupo de pessoas nascidas no mesmo ano pode esperar viver. Desde o nascimento, né, as probabilidades de morte existentes no ano de consideração. Então, assim, a expectativa de vida de uma pessoa, como eu falei que a longevidade está maior, então a expectativa de vida de hoje, ela aumenta também, né? Então, como eu disse que muitos morriam cedo, a expectativa de vida dessas pessoas em anos de vida, como eu falei, era cerca de 40 anos, 50 anos, quando chegava. E hoje não. Hoje a expectativa de vida é de 70, 80 anos e alguns ainda conseguem viver muito além disso. O que significa, então, envelhecer? O envelhecimento, ele deve ser visto como um processo contínuo, natural, de crescimento intelectual, emocional e psicológico. Algumas pessoas não gostam muito dessa palavra envelhecer, porque aí eles já ligam muito à questão de materiais, envelhecimento, tá velho. Então muitas pessoas preferem usar de outros nomes, né? Terceira idade, pessoas idosas. Então, assim, isso cabe muito a cada um, né? Particularmente, eu não gosto muito de falar pessoas velhas, né? A gente usa, assim, em alguns contextos, pessoas mais velhas e tal. Mas quando você vai falar diretamente com eles, o ideal é que você troque isso por pessoas mais idosas, né? Outras palavras. Então, do ponto de vista fisiológico, ele é um processo biológico. Gente, eu coloquei essa tirinha porque eu achei muito boa. Então, assim, o envelhecimento é um processo biológico, é um processo complexo. É uma mudança em níveis moleculares, celulares e orgânicos e resulta em um progressivo, inevitável e inexorável declínio da capacidade do organismo responder adequadamente aos estressores internos e externos. Nossa, o que é isso? É basicamente, gente, que é um processo natural que todas as pessoas vão passar. As nossas células, do mesmo jeito que elas nascem, elas envelhecem, né? E elas passam por todos esses processos que resultam ao declínio da capacidade e, consequentemente, à morte, né? Essa é a única certeza que todos nós temos. E esse envelhecimento, que antes era considerado um fenômeno, hoje faz parte da realidade da maioria da sociedade. O mundo está envelhecendo. Tanto que isso é verdade, que estima-se para 2050 que existem cerca de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais no mundo. Então, a maioria delas, claro, vivem ou viverão em países mais desenvolvidos, em desenvolvimento. Países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, dificilmente terão essas pessoas com níveis de idade maior, até porque lá não tem condições de saúde, de saneamento, né, para essas pessoas. Então, países aí mais pobres, as pessoas elas morrem mais cedo, né? Infelizmente. Não é todo mundo que tem o acesso à saúde, como em países de primeiro mundo. O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente a queda da fecundidade, da mortalidade e o aumento da esperança de vida. Então, foi o que eu falei, né? Hoje, as pessoas têm menos filhos. Graças a Deus, a mortalidade também ela caiu bastante. A gente conseguiu diminuir muito com vacinas, com medicamentos, com todas as estratégias que a gente usa hoje em dia. E houve-se esse maior indicador de saúde onde a vida ela foi estendida, né? Então, com a queda da fecundidade
e da mortalidade, consequentemente, há menos pessoas jovens e mais pessoas idosas. Então, para a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, o limite de idade entre o indivíduo adulto e o idoso é 65 anos em nações desenvolvidas e 60 anos nos países emergentes. Logo, o envelhecimento populacional é consequência do desenvolvimento. Aqui para nós, a gente tem então como pessoas idosas a partir dos 60 anos de idade. Nós consideramos o idoso aqui a partir dessa idade. Olha esse gráfico, gente. É muito importante que vocês compreendam o gráfico, porque em muitos concursos caem. Então é importante você aprender a ler. E é simples. Veja bem esse gráfico que mostra 2000, 2025 e 2050. O que vocês entendem aqui? Aqui é um gráfico, né, por envelhecimento da população brasileira por sexo. Então, de um lado aí nós temos o sexo feminino, do outro nós temos o sexo masculino e temos aí a transição demográfica. Antigamente, nós tínhamos mais jovens e menos idosos, na época aí, aqui nos anos 2000. Em 2025, esse dado ele começa a se equiparar mais, ó. Afunila-se mais um pouco ali os idosos, os jovens, né? E temos aí a longevidade mais dos idosos. E nos anos de 2050, na década de 50, a gente tem quase que uma partes iguais aí, né? De ambos, tanto de idosos quanto de pessoas mais jovens, né? Então, a gente tem futuramente espera-se, né, que nós possamos chegar até um período de idade mais avançado. Então, gente, o Brasil envelhecendo, a gente tem a baixa mortalidade, a baixa fecundidade. Esses idosos ele consomem mais serviços de saúde, consequentemente tem mais internações hospitalares, né, com maior frequência. O tempo de ocupação no leito é bem maior e as doenças crônicas e múltiplas elas são muito presentes. Apesar de que hoje em dia as pessoas novas estão apresentando doenças crônicas com menor idade, né? Hoje em dia, por exemplo, no meu PSF, na SF, a gente encontra ali pessoas de 20 e poucos, 30 anos já hipertensas, diabéticas, em tratamento. Então, pessoal, quando a gente fala sobre saúde do idoso, a gente liga diretamente à Política Nacional de Saúde do Idoso. É muito importante que vocês compreendam sobre essa política, porque nela fala-se muito sobre os direitos dos idosos, né? Sobre todos os direitos que eles têm, os deveres. E o mais importante de saber é justamente para que seja exigido que esses direitos sejam cumpridos. Muitas pessoas, elas tendem a desmerecer o envelhecimento, o idoso. Então, assim, igual aquela figurinha que eu mandei lá deles dançando. Hoje em dia, a terceira idade, ela tem muita dança, muito grupo, né, que faz dança, atividade física. E algumas pessoas, infelizmente confundem essa cultura, essa dança, com a questão da saúde do idoso, né, ou dos direitos que ele tem. Por exemplo, tem pessoas que no ônibus não cede a vaga ao idoso e fala: ah, mas na hora de dançar lá, e tá vendo? Na hora de dançar, dança que é uma beleza. Aí, na hora de uma fila de banco, dele passar por uma prioridade, acaba utilizando disso. E o que a gente tem que saber, que a gente tem que pensar, é que os idosos de hoje
seremos nós amanhã. Então, esses mesmos direitos que eles têm hoje, nós também teremos. E nós devemos fazer com que eles aconteçam hoje para que os nossos direitos também ocorram. E assim, por muitos anos da vida deles, eles contribuíram socialmente, eles contribuíram financeiramente e ainda contribuem. A própria aposentadoria deles ainda tem o desconto de impostos. E a aposentadoria deles não é grátis, não. Eles não estão ganhando, não. Eles tá sendo revertido a eles o que eles sempre trabalharam ao longo da vida. Seja por carteira assinada, em empregos formais ou empregos informais, em zona rural, vendedores ambulantes. Seja o que for, ele contribui financeiramente para o desenvolvimento do país. Então, nada mais do que justo deles receberem de volta um pouco do que eles sempre contribuíram. Então, essa política nacional, ela é parte essencial na política nacional da saúde. Então, a política nacional da saúde, gente, ela fundamenta a ação do setor saúde na atenção integral à população idosa e aquela em processo de envelhecimento, na conformidade do que determina a Lei Orgânica de Saúde 8.080 de 90 e a Lei 8.842 de 94, que assegura as leis deste segmento populacional. Essas leis, elas vieram regulamentar para a gente a saúde em geral, a saúde da população, o direito de voz dessas pessoas, e aí também veio inserir esse processo de envelhecimento, né, dentro dessa lei orgânica. Por sua vez, a Lei 8.842, regulamentada em 96, eles definem a atuação do governo, indicando as ações específicas nas áreas desenvolvidas, né, onde obriga-se o governo a promover, a dar condições e autonomia para essas pessoas e a integração e participação desses idosos na sociedade, assim consideradas as pessoas com mais de 60 anos, com 60 anos de idade ou mais. Então, de acordo com essa lei, cabe ao setor de saúde promover o acesso dos idosos aos serviços e as ações voltadas à promoção, proteção, recuperação da saúde e desenvolvimento da cooperação entre as esferas do governo e entre os centros de referência em geriatria e gerontologia. Então, basicamente, veio para obrigar o governo a trazer métodos que facilitassem o acesso à saúde desses idosos, né, para que fosse dado dignidade ao envelhecimento. Então, em termos proporcionais, como eu já mostrei, a faixa etária a partir de 60 anos de idade é a que mais cresce. Então, o grupo de idosos no Brasil deverá aumentar cerca de 15 vezes, enquanto a população total em 5. Então, enquanto a população cresce 5 vezes mais, a idosa cresce 15 vezes mais. E assim o país ocupa o 6º lugar quanto ao contingente de idosos. E em 2025, cerca de 32 milhões de pessoas irão ter 60 anos ou mais. O Brasil ele passou de um perfil de morbimortalidade típico de uma população jovem para um de enfermidades crônicas. Então, hoje, o número de pessoas hipertensas, diabéticos, crônicas renais, cardíacas, essas pessoas, elas passaram a ter um maior número de população e com as faixas etárias mais avançadas, né? Essa mudança no perfil epidemiológico acarreta grandes despesas com tratamentos médicos e hospitalares. E é aí que entra o nosso papel de prevenção, principalmente na atenção primária, que vai fazer com que essas pessoas evitem chegar a uma doença crônica ou, se já estão, evitem chegar
a um agravamento dessas doenças. Então, nosso papel de atenção primária, de técnico, médico, enfermeiro, agente de saúde, seja lá qual for o seu papel, é ter a obrigação de prevenir essa piora na condição de saúde desse idoso. Por isso que eu tenho que fazer grupos de idosos, grupos de hipertensos, grupos de diabéticos, tentar inseri-los muito mais nas atividades físicas, tentar mostrar para eles o que é uma boa alimentação, o que ela provoca. Se for preciso, eu utilizar de outros profissionais para tentar mostrar isso para eles. Então, tudo isso, gente, é necessário para que essa população tenha uma qualidade de vida. E isso demanda um desafio muito maior para essas autoridades sanitárias, principalmente naquelas que vão envolver diretamente o enfrentamento desse problema. É muito importante que o governo ele tenha essa atenção maior para os idosos. Infelizmente, ultimamente tem sido retirado muito desses direitos, e cabe a nós lembrar que nós devemos apoiar os idosos porque nós seremos futuros idosos. Então, por exemplo, o que aconteceu agora, retirando a aposentadoria de algumas pessoas, diminuindo a aposentadoria, futuramente será a nossa. E a gente trabalha hoje enquanto jovens justamente para usufruir futuramente de um lazer. Infelizmente, a aposentadoria, que na maioria das vezes é um salário mínimo, impede que esse idoso tenha uma vida de lazer mais tranquila. Normalmente ele utiliza mais para seu consumo habitual de alimentação, principalmente de medicamento, porque esses idosos são mais crônicos, pacientes mais crônicos, então eles acabam por utilizar uma parte grande do dinheiro com sua doença, com medicamentos, né? E, em geral, essas doenças elas são múltiplas e crônicas, né? Perduram por vários anos e exige esse acompanhamento médico com equipe multidisciplinar, com intervenções contínuas. E, infelizmente, nem todas as pessoas acessam a saúde pública. Aqui, eu não sei na cidade de vocês como que é. Já ouvi falar muito bem da saúde, por exemplo, de Itacarambi. Já tive amigos que trabalhavam que até hoje elogiam demais, mas nem todas as pessoas têm acesso à saúde como nós temos, né? Então, infelizmente, às vezes eles gastam mais, tem que comprar medicamentos, tem que pagar especialistas, então tudo isso conta. Os estudos têm demonstrado que o idoso, em relação a outras faixas etárias, consomem muito mais recursos do sistema de saúde. E esse maior custo não reverte em seu benefício. Até em planos de saúde, por exemplo, meu pai ele paga um plano de saúde, né? E ele me colocou como dependente. No meu plano de saúde, o que para mim eles cobram, por exemplo, R$100 mensais para eu poder ter acesso, né, ao plano, para eles é muito mais, né, 500, R$400. Por quê? Porque eles olham quem que vai dar mais prejuízo a eles. Quem é que vai gastar mais dinheiro? Quem vai mais onerar a saúde? São os idosos, né, que para eles tem mais chances de desenvolver alguma doença crônica, de ter que utilizar mais a saúde. Então, esses recursos que são gastos com idosos, eles não são revertidos depois. Fica-se por isso mesmo, porque os idosos, entre aspas, não trabalham mais para que seja reembolsada essa verba. Então, muitas instituições ainda não estão à parte dessa transição demográfica e sua consequência médico-social.
A grande maioria dos idosos desenvolve ao longo da vida algum tipo de doença crônica, justamente pela perda de alguma função de órgãos e aparelhos biológicos, por exemplo, audição, visão e o coração às vezes passa, né, a ter uma insuficiência, a parte vascular. E alguns desses idosos, eles tendem até a desenvolver doenças emocionais com mais frequência, porque eles ficam deprimidos, né? Muitos, até na hora da aposentadoria, não conseguem acostumar que depois de tantos anos de serviço, vão ter que deixar aquela função que ele sempre teve. Então, por conta disso, eles acabam por desenvolver uma depressão, uma ansiedade, né? Doenças mais graves, que inclusive aumentou muito o índice de suicídio entre pessoas mais de idade, entre idosos, porque a depressão tem atingido muito essa faixa etária. Então, essa perda de função, ela leva a limitações funcionais, que geram incapacidades, e que vai ser necessário para que esses idosos tenham uma dependência física, né, de outras pessoas ou de equipamentos, e vão precisar de ajuda na realização de tarefas, na sobrevivência, no dia a dia. E essa promoção de envelhecimento saudável, ela vem justamente para tentar evitar isso, né, para que ele envelheça com qualidade de vida e que ele não precise ser dependente de outras pessoas. Até porque muitos idosos, a maior parte assim, da vergonha deles, da timidez, é justamente essa, ter que depender na troca de uma roupa, num banho, na limpeza. Eles se sentem um estorvo, um fardo para essa família. E como consequência disso, acabam por desenvolver alguma doença emocional, né? Principalmente depressão. Esse crescimento demográfico do país, gente, ele exige uma preparação. Por quê? Hoje em dia, ou antes, um país jovem que vai se tornar um país com pessoas de mais 60, consequentemente, como eu falei, essas pessoas elas vão buscar mais a rede pública de saúde. E se não estiver preparada? É o que a gente pode colocar aí o corona, por exemplo, né? As pessoas não estavam esperando tamanhos números, né, de pessoas contaminadas. E aí tinha determinados números de leitos. A partir do momento que deu boom na doença, tiveram que sair correndo preparando leitos e hospitais de campanha, e tira pediatria, coloca UTI, vamos receber. Então, o que acontece? Eram pessoas despreparadas para o que ia acontecer. E se hoje nós não nos prepararmos, o país não se preparar para esse aumento brusco de idosos, vai faltar saúde, vai faltar médicos, vai faltar condições para que esses pacientes tenham qualidade de vida, que essas pessoas tenham qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar desde a adequação ambiental e provimento de recursos, materiais humanos capacitados, até ações, né, implementação de ações de saúde específicos. Por exemplo, você está com um idoso em casa, ele não tem mais o jogo das pernas como ele tinha antes, ele não consegue mais andar tão bem. O que acontece? Você tem que facilitar aquele acesso dele. Então você coloca ali grades de ferro, você coloca rampas, coisas que evitem quedas e fraturas e que possibilitem a acessibilidade dele àquela casa. Então, gente, a Política Nacional de Saúde, ela vem justamente com o propósito de promover o envelhecimento saudável, a manutenção, a melhoria da capacidade funcional, prevenção de doenças, recuperação da saúde, né? E reabilitação dos que têm a capacidade funcional restringida, de modo a garantir permanência no meio em que vivem, exercendo de boa independência de funções na sociedade. O que acontece?
muitos acidentes domésticos, que tem fratura de fêmur, e fratura de fêmur na maioria das vezes é fatal para idosos. Então, a Política Nacional de Saúde, ela vem para tentar prevenir todas essas situações vivenciadas dentro de casa, dentro da sociedade, para que o idoso tenha dignidade ao receber, ao precisar buscar os serviços de saúde, ao envelhecer dentro de casa com seus familiares. E para isso, essa política ela traz algumas diretrizes, né? A promoção do envelhecimento saudável, a manutenção da capacidade funcional, a assistência às necessidades de saúde do idoso, a reabilitação da capacidade funcional comprometida, a capacitação de recursos humanos especializados, o apoio ao desenvolvimento de cuidados informais e o apoio a estudos e pesquisas. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o que essa Política Nacional de Saúde trouxe palpavelmente para a sociedade, né? Leis que vieram melhorar o acesso dos idosos na sociedade.